É um livro? É um livro, mas também tem histórias em quadrinhos, fotografias e recortes de jornal. E também tem vídeos, mas sobretudo, boas histórias. Conheça a história do jornal Cidade de Santos, um jornal santista até no nome. Patrocínio Deep Road, Prefeitura Municipal de Santos, Promicult. Uma boa maneira de você entender essa passagem da máquina de escrever para o computador é ler o livro do Marcos Santana, de jornalista, sobre a cidade de Santos. E ele fala exatamente disso, do que era você ser jornalista nos tempos antigos, nos tempos pré-informática, e o que é ser jornalista hoje. É por isso que eu estou aqui para recomendar a leitura do livro do Marcos Santana, porque acho que pode ser muito útil para cada um de nós para entender o que é essa migração do jornalismo do passado e para aquele que a gente imaginaria que seja, que ainda tem esperança de que venha a ser, o jornalismo do futuro. Tá bom? Não deixem de ler, é muito bom. Conheça a história do jornal Cidade de Santos, um jornal santista até no nome. Lançamento 15 de setembro, às 14 horas. Patrocínio Deep Road, Prefeitura Municipal de Santos, Promicult. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma foto que sintetizasse a cidade de Santos, seria um trabalhador portuário. Andava com a cidade de Santos dobrado no bolso de trás da calça. É bonito, mas é triste. É uma imagem sem vida. Não é isso, não. É da sua época? Uma equipe de jornalistas destemida, que ia atrás da notícia onde quer que fosse, em defesa dos fracos e oprimidos, na luta pela democracia. Porque esse jornal, o apelo popular dele era muito grande. A importância da página policial tinha assim uma abrangência muito grande. As fontes da Ercília na polícia militar era absurdo. Os caras ligavam para a casa dela, para a redação. Então, não tinha como levar furo, porque eu tinha muitas fontes na Polícia Civil e ela tinha muitas fontes na Polícia Militar. O caso da Vila Socorro, por exemplo, que me deu, não tinha orgulho nenhum, mas me deu o prêmio ali de reportagem, da Vila Socorro, eu fui o primeiro repórter a chegar no local. Então, alguém ligou, está pegando fogo. Mas não falou o tamanho do fogo, está pegando fogo na Vila Socorro. Aí eu fui para lá. Fui sem nada, fui sozinho. Aí chegou lá e viu que não era um fogo, era uma tragédia. Aí eu fui até a Anchieta, fiz sinal, o motorista parou, disse que podia fazer a gentileza de fazer um contato, porque a situação, deu o telefone da Ercília. Ele ligou para a Ercília. A Ercília mobilizou o jornal inteiro. Entendeu? Isso foi de madrugada. A mais difícil foi no dia 1º de janeiro de 1976. Teve o presídio em Santos ficava no 5º andar do Palácio da Polícia. Que absurdo, né? O cara com uma pedrinha lá de cima estava armado, né? E teve uma rebelião. E não entrava ninguém, os presos tacando fogo lá em cima, aquele negócio todo, e a polícia não conseguia entrar, não sei o quê. Aí um preso falou:
Aí, não, vamos negociar. Disse o diretor do Brasil, vamos negociar. Não, aqui só entra uma pessoa, o Rochinha. Aí eu peguei o carro e fui. 1h da madrugada. Era uma rebelião. E os caras não queriam ninguém para negociar. Só aceitavam se fosse o Rochinha. Um absurdo, mas eu fui, eu entrei. As galerias todas abertas, os caras armados, com um pedaço de pau, um pedaço de ferro, não sei o que, coisa e tal. E só ouviam a mim, pô. Eu negociei com a direção do presídio, coisa e tal, para tranquilizar. Mas esse tranquilizar já foi no final da tarde do dia 1º. E era a família em casa me esperando. Mas o jornalismo, Márcio, esse glamour todo que você vê, isso é coisa de filme, isso é coisa de televisão. Que na realidade não tem glamour. Essa imagem é clara também na minha cabeça. O burburinho, o som ao redor, né? Era um agito, porque a gente tinha que sempre antecipar. O que era possível, a gente antecipava. Mas é muito difícil você escrever sobre um jogo de futebol antes dele acabar, né? É uma redação pequena, com uma movimentação muito grande. Gente de talento, né? Que depois iriam fazer um jornalismo de alto nível. Eu lembro como a redação era pequena, eu lembro de quebra-pau, assim, que eu acho que isso é que dava também vida ao Cidade Santos. Era tudo meio aberto. Era um jornal muito popular. Uma ficção que hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma foto que sintetizasse o Cidade Santos, seria uma calça ali e o cara com o jornal dobrado, um trabalhador do cais, com um jornal dobrado aqui no bolso traseiro. Plano, eu acho que todo mundo vai falar a mesma coisa. Ele era uma espécie de ditador, assim, né? Aos berros. Eu lembro, a visão que eu tenho do Bland é a visão de um cara meio déspota, assim. Um cara polêmico, que tinha a difícil tarefa de fazer um jornalismo vivo até 8h da noite. E você sabe que muitas notícias acontecem depois das 20 horas. Mas a visão do Bland que eu tenho era de não era uma pessoa simpática. Tinha um período, por volta de 81, 82, eu estava assim, numa fase mais mística e saudava as pessoas assim, com as palavras paz, amor, saúde e harmonia. Levantava os dois braços, né, e saudava as pessoas. E o pessoal adorava, né, porque você vê, uma saudação harmônica deixa o ambiente também mais leve, né? É um ambiente alegre e descontraído. Isso é o que eu tenho de recordação, de imagem da redação do Cidade Santos. E a gente era chamado na sala dele, que era chamada de aquário, ele dava umas broncas homéricas, mas a gente aprendia, né? Porque a gente aprende muito com erro, não apenas com os acertos, né? Ele esbravejava, gesticulava, a gente às vezes conseguia ouvir, às vezes não. Então, quando ouvia, você ainda tinha uma ideia. Quando não ouvia, você só via lá ele esbravejando. Só. E dificilmente algum repórter não passou por essa situação. Eu percebia que o jornal estava vendendo menos. Um dos sinais é que eu falei. O trabalhador do porto dizia: olha, a gente não compra mais a Tribuna.
O Cidade de Santos. E mostrava a tribuna aqui no bolso de trás da calça. Então, isso já dava um sinal. E outro detalhe, com o plano econômico que apertou a economia do país, é óbvio, o trabalhador para de comprar jornal. Se mesmo que continuasse comprando Cidade, de repente parou de comprar. Na verdade, tinha uns rumores de que o jornal estava para fechar, né? Tinha uns rumores. Uns falavam que ia fechar em 1 ou 2 dias, outros falavam que ia demorar mais alguns dias. Tava assim um rumor muito forte, né? De que eu, por uma coincidência, tive acesso a números de venda do jornal Cidade de Santos na Baixada naquela época, do fechamento do jornal. Ele estava vendendo 3 mil exemplares, mais ou menos naquela época, bicho. 3 mil exemplares é muito pouco, bicho. Muito pouco. Sim, até o último dia, 15 de setembro de 87. Olha, eu lembro que foi assim, um dia triste, né? Porque você vê, eu fiquei 10 anos ali, tem 10 anos da sua vida ali, que você vê que, tipo assim, putz, agora acabou, né? Não tem mais o jornal, não tem mais aquele convívio, né, com os colegas. Foi triste, muito triste mesmo. Havia uma certa revolta porque, olha só, a Folha tinha condições de, se quisesse, bancar o jornal. Só que não quis, né? Não quis. Cidade de Santos era uma bagunça. Cidade de Santos era uma bagunça. Não tenho boa memória, assim, profissional do Cidade. O jornal era um jornal muito precário, né? Era muito precário. As pessoas, era um jornal feito em Santos. As matérias eram produzidas aqui, era diagramado aqui, parte dele diagramado aqui, montado o Pestap aqui, e depois de que ia para São Paulo, uma parte dele, a outra parte era fechada lá, né? Tanto, tinha erro pra caramba, né? Era um jornal do erro, né? Toda edição era um festival de erros, né? Eu também não sou jornalista, né? Eu caí de jornalismo de vagabundagem, porque não me... na realidade eu não queria ser nada, eu queria ser jardineiro. Eu fui parar em jornal porque todos os meus amigos eram jornalistas, entendeu? Todos eles. Cara, eu estava passando do primeiro para o segundo ano da faculdade, eu não tinha a menor noção de nada. Não tinha a menor noção de nada, nunca tinha entrado numa redação, não sabia nem o que era, não fazia ideia. Eu acho que eu aprendi, não é que eu não aprendi, eu aprendi, eu aprendi a ser repórter no Cidade de Santos, se é que eu aprendi isso. Mas não foi um bom aprendizado, sabe? Eu aprendi muita coisa errada, muita coisa errada. Saiu na primeira página e a Folha usou a matéria na sua própria primeira página sem checar o que estava acontecendo. A capitania tinha reiterado para o repórter que não havia nada disso. Não dava maiores informações, mas que rejeitava a ideia de que havia um encalhe de um submarino no Bertioga. Porque alguém ligou para a redação do Cidade de Santos e falou, olha, tem um submarino encalhado aqui. Aí o repórter teria perguntado, essa é a versão que veio parar no meu ouvido. Ele ligou para lá, mas você está vendo? Tô vendo sim, o submarino está ali parado há horas já. Aí um vai e vem de lancha na praia, aí o caramba. Na minha memória, uma semana depois o jornal fechou. Não sei se foi isso. Pode ter sido mais ou menos. Foi para ser um jornal moderno. O Jornal da Tarde era cheio de brancos, era cheio de coisas modernas. E esse veio com o mesmo estilo. O Ágio era muito interessado em fuçar as bancas de jornal para ver negócio de venda do jornal e tal. Ele chegou numa banca, ali no Macuco, de uma portuguesa. E aí a portuguesa pegou o jornal e falou, mas como? Branco ninguém lê, pô. Que era cheio de aquelas jogadas gráficas bonitas. Branco ninguém lê. Aí começou uma revolução dentro do jornal. Então, aquilo é um jornal do povo, pô. Você tem que falar a linguagem do povo, não vai rebuscar em nada. E o Caldeira me chamou de novo, falou, o Frias vai te convidar para descer lá de novo. Enfia a faca nele
e faz o jornal à sua moda. Eu falava para o João, vai com calma, nós vamos acabar com esses intelectuais todos aqui. Isso não é jornal de intelectual, pô. É jornal popular. O estivador é que quer saber ler, pô. Um jornal que feito às pressas, pô. Feito por correspondência, pô. Aqui, vim imprimir aqui. E eu me orgulho dessa equipe que fez o Jornal Cidade de Santos, esses jornalistas todos, pela vontade que eles tinham também de fazer oposição. Porque lá dentro do jornal tinha vários grupos, né? Tinha o grupo dos comunistas, dos maconheiros, e gente decente. E um grupinho decente com quem topavam fazer jornal para valer, com oposição. Então, um buraco de rua para nós virava uma puta de uma matéria de escândalo. Bom, aí o Carvalhinho, no primeiro dia de governo, olha, isso aí... Opa, peraí, você manda aí, aqui mando eu. Pá! E queria ditar regra dentro do jornal. E a briga entre eu e o Carvalhinho foi até o ponto que, lá pelas tantas, eu pus o nome da minha sala lá de Praça da Paz Universal. Alguém já falou isso para você? A maior dificuldade era criar no jornal. Você sabe o que é fazer 16 páginas de jornal? Porque o nosso número de anúncios era pequeno. Então era encher com matéria. E encher com besteira, não. Reunião de Lions Club, Rotary Club, isso não vende jornal, pô. Não tem notícia, Santos tem que criar notícia, pô. Tem que arrancar notícia debaixo da terra. Putz, as figuras que passaram lá, dava para 2 filmes. Você conhece a Zezé? Sim. Aí, um dia ela veio para mim assim, isso não é mentira. Isso é verdade, pô. Ela veio para mim, em pé, na frente da minha mesa, assim, falou, chefe, tem muita coisa hoje, que eu estou com uma dor nos pés, desde manhã. Eu olhei, ela estava com o sapato trocado. Você não vai acreditar, ela passou o dia todo com o sapato trocado. Todos os assuntos. Pegava bairro, pegava morro, pegava assim, como se dizia, pegava bueiro e pegava rainha. Tudo que tinha direito, né? Certo? Então, foi uma grande escola, por isso que, dependendo do caso, se faltou alguém da polícia, do esporte, a gente ia lá e cobria. Também pegava, às vezes, coisas na área política, visitantes, digamos assim, ilustres, tudo. Lembrando sempre que o Cidade de Santos é um jornal de oposição. Na época tínhamos a Tribuna e o Cidade, na prática, né? E o Cidade, então, contrabalançava a Tribuna nesse ponto. A Tribuna é o jornal, digamos assim, mais oficial, seguia mais a linha mais oficial, e o Cidade de Santos era o jornal popular, mais justamente de atender às reivindicações da população, né? Teve uma foca que apareceu, foi levada para o aquário. Então a gente resolveu criar um concurso para batizar a foca. A população, crianças, tudo mais, recebemos cartas e tudo mais. O prefeito ficou furo da vida, então ele resolveu, digamos assim, nomear a foca. A foca foi escolhida para a população o nome Cri-Cri. O prefeito, não, vai ser Farofeira. O jornal era preparado em Santos, lá na Rua do Comércio. Fim de tarde, umas 6 horas da tarde, mais ou menos, uma perua levava o material para São Paulo. Sabe? Então, tinha que estar pronto nessa hora. Se não tivesse... E aí tinha situações como... As laudas precisavam ser coladas uma na outra, depois de o texto feito, para não se perder e tal. Então, volta e me dava probleminha com isso também. Enfim. E as laudas eram coladas uma na outra, ia fazendo uma tripla, e às vezes dava quilométrica, né? E às vezes podia colar fora de ordem, ou esquecer uma das folhas. E aí tinha que ou tentar via telex ou assim, mandar a informação complementar, né? A prática, principalmente, que a faculdade ela ensina muito teoria, ensinava bem até. E tinha um jornal laboratório também, ajudava muito, é importante. Mas a prática, acho que é muito mais do que a teoria, no caso. A teoria dá certas ideias.
Mas a prática, como chegar na autoridade, a burocracia, como enfrentar certas coisas, aquele jeitinho, senhor presidente, dá licença aí que eu preciso tirar uma foto, vem para cá, senhor presidente, tá? Essa ginga, isso é o jornal na prática que ensina mesmo, né? Ambiente de barulho, como tem que ser uma redação, né? Depois nós fomos trabalhar, quando os computadores vieram, a redação, aí já da Tribuna, né? Parecia uma UTI, aquele silêncio, sabe? Frio, gélido. Não, lá era calor, os ventiladores não funcionavam direito. Então, mas a cidade tinha esse clima, essa união, essa unidade, um grupo de amigos, entendeu? O ambiente era o melhor possível, né? E a cidade era um aprendizado para todos. Aprendizado. Eu acho que uma escola de jornalismo, e acho que não foi só para mim, não, acho que para todos, né? Como eu disse a você, eu comecei na Tribuna e fui para o Cidade de Santos, na contramão da maioria. A maioria começava no Cidade e era puxado para a Tribuna, né? Por força dessa imagem de uma redação, um jornal escola. Agora já pode ir para a Tribuna, né? Mas, sem dúvida, todos aqueles que também fizeram e saíram de cidade e foram para a Tribuna lembram-se com muito amor, com muita saudade do Cidade de Santos. Eu acho que, além da escola, eu acho que você aprender a lidar com as principais demandas populares, né? Ter essa relação próxima com a população, sobretudo com as populações mais pobres, mais vulneráveis, né? Do povo, o Jornal Popular, e que ouvia o povo o tempo inteiro e tal. E muito combativo, né, a respeito de autonomia. E isso gerou, inclusive, depois uma outra matéria feita pelo Mauri, pelo saudoso Mauri, a respeito de quantas vezes o jornal Cidade de Santos tinha falado escrita a palavra autonomia no título e tal. Era uma loucura, né? Uma campanha mesmo para valer. Naquela época. E o Cidade sempre tratou disso com muita leveza e, ao mesmo tempo, combatendo, o processo de nomeação. A cobertura, uma solenidade militar, que era muito comum, vocês já devem ter te contado isso. E aí foi feito o texto dessa cobertura aí na relação a autoridades presentes, lá no intertítulo. E, por engano, a pessoa que escreveu acabou colocando assim, pelo general da banda fulano de tal. Por que isso? Porque na lista oficial que era entregue a quem cobria, a pessoa recebeu lá a lista e falou assim, Gal de BDA. O Gal general de BDA seria de brigada. E a pessoa na pressa, fazendo lá e tal, meu Gal de BDA, general da banda e tal, e saiu. Isto foi feito no texto, passou pela copidescagem, né? Eu tenho tudo muito vivo na minha cabeça. Eu tenho onde a gente batia o ponto, desde a hora que a gente subia aquela escada que tinha aquele elevador de ferro, acho que a porta era até meio pantográfica ainda, era uma coisa. E depois a gente batia o cartão uma vez só, ou era na entrada ou era na saída, e depois tinha o arquivo que ficava o Marcílio, né? E aí a gente pegava um corredor assim, que tinha os banheiros do lado de cá, redação para a esquerda, e ali quando eu entrei, aquela vibração daquelas máquinas, que até hoje eu amo o barulho de máquina de escrever, e eu acho que era uma coisa muito mais romântica, mais lúdica, mais inspiradora, e todo mundo meio que se falava, ali não tinha silêncio. Eu odeio silêncio, então era vibrante, era uma vibração muito grande, né? Tinha a sala do Bland, que era o aquário no meio, a mesa do Sassi e do Sérgio, que eram os chefes de reportagem, do lado de lá era a secretaria, onde ficava o pessoal da copidescagem, e depois é que vinha a sala dos fotógrafos, revelação, fax, né, que era a época do fax.
E era vibrante, porque a Rua do Comércio, a 15 de novembro, era uma área já vibrante por natureza, né? Era efervescente o clima ali do Centro Histórico de Santos. E a redação tinha isso, quando acontecia alguma coisa, era uma coisa que era assim, era compartilhado, sabe? Um furo de matéria, uma coisa que acontecia. Eu lembro, por exemplo, e a gente gostava, quem tem jornalismo na veia não consegue ficar sem esse ambiente de redação. Para mim, ambiente de redação é isso, redação quietinha, silenciosa, nunca combinou comigo. Então a gente cantava, a gente fumava, não tinha o cinzeiro, a gente jogava o cigarro no chão, apagava, era uma coisa meio doida. Os dias de hoje, completamente fora, né, da imaginação, mas sei lá, a gente tinha assim um despojamento muito grande. Eu lembro que embaixo da cidade tinha um bar também, que quando acabava às vezes o expediente, a gente descia e ia para lá. E eu realmente, eu adoro um boteco, um bar, uma pizzaria, eu adoro tudo isso, mas eu não bebo. Então era assim, eu lembro que o Ricardo dizia assim, 15 chopps e um suco de laranja, que era para mim. Mas eu amava tudo aquilo. E o pessoal gostava muito do Cidade, porque eu acho que a gente ali tinha uma liberdade maior para escrever aquilo que realmente estava acontecendo. A gente não tinha assim, um policiamento grande, não tinha... existia o que hoje chamam de politicamente correto. A gente não era nada politicamente correto. A gente cortava aquilo que a gente achava que tinha que contar e que tinha visto, que era a verdade. Eu penso assim, o Cidade trabalhava muito com a verdade. Então, as pessoas gostavam, porque tinha um ponto e um contraponto, né? Eram 2 jornais na cidade, mas o pessoal gostava muito do Cidade justamente por isso, né? O Caldeira era o dono do jornal. Aí era uma coisa engraçada, porque o que ele fez? Ele acabou com a assessoria de imprensa da prefeitura, porque ele falou, eu sou o prefeito, eu sou dono do jornal, eu não preciso de jornalista nenhum aqui para... Era uma coisa doida, né? 1978, entrei no jornal, quando foi tipo um ano depois, nem isso, um pouco, 79, aí eu já estava no último ano da faculdade, cheguei na redação, greve. Falei, gente, não tinha, jornalista não fazia greve na época há mais de 20 anos. E aí, greve, eu achei aquilo o máximo, né? Então, aí teve dia da gente sair em passeata do sindicato, eu me lembro direitinho que eu estava segurando, era aquela faixa comprida assim na frente, né? Mas a grande maioria aderiu, lógico que foi uma greve fracassada, porque foram muitos demitidos em função dessa greve, né, nos 2 jornais daqui, em São Paulo, enfim. Mas, gente, participar de uma greve no início de carreira, naquela fase que você está com o teu nível de idealismo lá em cima, nossa senhora, é muito bom ter isso daí no currículo, viu? Eu fiquei muito triste. Primeiro vieram os boatos. Eu já estava em São Paulo, aí vieram os boatos que ia fechar, eu não acreditei. Eu falei, não se fecha um jornal assim, até porque só tinham 2 jornais na cidade, né? E era muito saudável isso, essa concorrência era muito saudável. Eu acho... Para mim, é o que eu falo sempre, para mim o Cidade é uma escola. Sabe, o Cidade era isso. Não fui só eu que comecei lá, muita gente começou lá, muita gente tem história linda lá. Eu encontro com os colegas daquela época, é muito interessante, às vezes a gente fica anos sem se ver. E quando a gente se encontra sorrindo, lembrando de tudo que aconteceu por lá, né? Então foram vínculos de amizades que eu carrego até hoje, carrego na memória, mas carrego principalmente no coração. E uma coisa que eu sempre tive comigo, eu sempre tive isso, é nunca deixar de se indignar. Eu aprendi isso no Cidade. Você não pode deixar de se indignar com as situações. E carrego isso para mim nesses 45 anos de trabalho. Porque mesmo depois, quando eu comecei a fazer outras atividades na Fundação Arquivo e Memória, Santos de Comício, eu nunca deixei o jornalismo de lado. Então, eu acho que se indignar vale para qualquer situação da vida, mas para o jornalista é fundamental nunca perder, né, a condição de poder se indignar. E o Cidade me trouxe isso.
Conheça a história do jornal Cidade de Santos, um jornal santista até no nome. Patrocínio Deep Road, Prefeitura Municipal de Santos, Promicult. Toda vez que me vem à cabeça o Cidade de Santos, vem um turbilhão de coisas, de histórias, entendeu? Que fazem parte da minha vida, da minha memória afetiva, entendeu? Da memória da vida da gente, né? Não apenas pelo fato do jornal ter sido a primeira, na verdade, a minha escola de jornalismo foi o Cidade de Santos. Os grandes professores de jornalismo foram os meus editores e colegas do Cidade de Santos. Os mestres foram os editores e os colegas que eu tive a honra de trabalhar no Cidade de Santos. Uma geração de jornalistas brilhantes, né? Jornalistas que fizeram escola não só no jornalismo da Baixada Santista, como de São Paulo e do Brasil. A Cidade tinha esse caráter, a Cidade era um jornal, era uma redação aberta para a inovação, para o novo, e não por acaso reunia essa geração de jovens talentosos, de jornalistas brilhantes que passaram, se tornaram, né? Então, eu tenho, Marco, muito orgulho de ter feito parte dessa geração de jornalistas, né? Sob o comando do grande José Alberto Moraes Alves Bland, o Bland, que da Sala da Paz Universal comandava a redação. Bland, como você sabe, era um sujeito tido como duro, né? Um sujeito rigoroso, né? Visto como de direita, né? E, de fato, ele não comungava das ideias, né, nossas, mas um chefe de redação, um jornalista que dava o tom daquela redação de rebeldes, né, aquela redação de jovens sonhadores como eu, porque eram ambientes em que você compatibilizava a seriedade do trabalho que você estava fazendo, efetivamente a gente estava fazendo história ali, compatibilizava isso com um clima de descontração, você entendeu? Inocidade, de rebeldia, com nenhuma formalidade, você compreende? E depois que a gente escrevia as matérias, era comum a gente descer no Paulista, né? Muito de descer para tomar jurubeba Leão do Norte, e tomava muita jurubeba, você compreendeu? Para a cobertura da tragédia ambiental de Cubatão, a cidade teve um papel relevantíssimo, porque foram efetivamente as primeiras grandes manchetes, né, destacando os danos que a população estava sofrendo em virtude de um modelo de desenvolvimento econômico implantado pela ditadura, que dizia que as empresas poderiam vir para Cubatão e que não deviam ter preocupação com a poluição. Minha cabeça, os anos de ouro do jornalismo santista. Foi assim, uma época mágica que só quem viveu pode falar. Foi uma coisa assim, um sonho para mim, né? Eu cheguei lá com 18 anos e não sabia nem digitar. Na época era máquina de escrever, eu não sabia nem digitar. Acho que foi uma coisa de Deus mesmo, de o editor, o seu Bland, José Alberto de Moraes Alves Bland, ter gostado de mim, ter me dado uma oportunidade. Eu não estaria aqui se não fosse pelo Bland ter dado aquela oportunidade. E eu aprendi a escrever, na época não tinha computador, naturalmente, a escrever, a digitar no próprio Cidade de Santos. Passou pela cabeça que eu ia poder entrar num time que ia ajudar a mudar o mundo. Era um jornal, como todo veículo, tinha seus interesses comerciais, mas era um jornal mais popular, que estava mais em defesa da classe trabalhadora, até porque ele era muito vendido na área do porto. Os trabalhadores portuários, você ia no porto. Eu trabalhei 2 anos cobrindo o porto pelo Cidade de Santos. Você ia no porto, o trabalhador, o estilador, estava com o jornal no bolso da calça de trás, né? Então, era um jornal defesa da classe trabalhadora
sempre do lado da classe trabalhadora. E a tribuna mais elitista, mais do lado patronal. E sempre foi um veículo que defendeu a autonomia, defendeu a liberdade, era um veículo que defendia a democracia, e Santos sofreu muito na época da ditadura, né? Então foi um veículo que eu acho que muito importante, foi uma pena que tenha acabado. Foi o começo do fim. Acho que quando o Caldeira aceitou ser prefeito de Santos, sendo dono do jornal, aí o jornal passou, que era um jornal de oposição, que era um jornal que cobrava muito, e de repente de oposição passa a ser situação, foi o começo do fim do jornal. Bom, a cidade me proporcionou a acreditar que vale a pena você lutar por seu sonho, né? Vale a pena. Eu acho que a gente nunca consegue vencer sempre, mas uma pequena vitória pode ser uma grande vitória, principalmente quando você acredita nela, quando você defende o que você considera justo. E a gente conseguiu muitas vitórias no Cidade de Santos. Eu fui apenas um pequeno grão de areia na história do Cidade de Santos, mas as pequenas vitórias para mim foram gigantescas, e por isso é que eu lamento profundamente que a cidade tenha perdido um órgão que teve a importância histórica que o Cidade de Santos representou, não apenas para Santos, mas para toda a Baixada Santista e talvez para o jornalismo brasileiro. Foi a minha escola. Então, a minha carreira eu devo à cidade. E já entrei como copy, né? Então, eu não cheguei a fazer reportagem na cidade, eu já entrei como copy de variedades. E numa troca muito agradável, né? E éramos todos muito amigos, todo mundo da mesma idade, muita gente saindo da faculdade também, né? Íamos passear na Boca, né? Porque ali era muito pertinho, o pessoal era meio dos boêmios. Então, histórias muito lindas, muito, muito rico aquilo. E sempre fui muito, muito sucinta no escrever, sabe? Então, era bom para copy, né? Matéria feita pelos jornalistas, os jornalistas iam para a rua fazer matéria, chegavam e tinha que haver uma preparação. Então, o nosso copy seria o preparador de texto. Então, a gente lia todo o texto, a gente corrigia no papel, né? No papel mesmo. Corrigia tudo, fazia títulos, fazia chamadas. Aí o secretário de redação precisa de uma chamada da primeira página de tantas linhas, a gente fazia aquele texto. Então, eu mexia com tudo aquilo, né? Eu lembro que os repórteres chegavam, colocavam o material numa caixinha, e aí o Orla ia chamando. Na minha época, eu acho que eram 3 preparadores, e íamos trabalhando. Então, assim, um texto de 5 linhas agora, então faz um texto de 5 linhas. Agora eu tenho um buraco aqui, eu preciso de um texto de 10. Então você pegava com material, cozinhava, fazia. Muito bonito, muito bonito. Essa é uma bela lembrança que eu tenho. Eu não considerava tão popular, não, sabe? Eu sempre achei a tribuna muito conservadora, né? Muito bairrista, de uma família, aquilo tudo muito certinho, tudo. E o Cidade permitia a gente inventar. O Cidade de Santos podia se criar. Então, era o que foi feito desde com a diagramação, com os textos, com chamadas, com títulos, permitia se criar. E como aquilo era uma escola e eles tratavam os funcionários, mesmo ali como alunos, iam fazendo, né? Não tinha um lado político ali, não via isso, não. E permitia que se criasse mesmo. Então, todas as ideias eram muito bem recebidas. Escola maravilhosa mesmo. Primeiro, eu acho que é a responsabilidade. Sempre, sempre. O cumprir prazos, hora certa, que o jornal tem hora para abrir, tem hora para fechar, tem hora para ir para a máquina. Então, sabe, tem que estar muito, não dá para devagar muito, não. Me abriu muito a cabeça para o mundo, para a história. Eu queria ter estudado história, acabei estudando história, fazendo jornalismo com a história ao vivo, né? Aprendi a fazer títulos como ninguém. Faço títulos fantásticos até hoje. Ele era um local muito legal para trabalhar. Só tinha doido, viu? Então, você imagina, se eu não é de que ala que eu era, né? Então, eu trabalhei na reportagem geral,
Eu trabalhei em polícia há muito tempo. Fui para copidescagem, aí eu fiquei muito pé da vida lá. Quase que eu saí da cidade por causa disso. Eu ia para Notícias Populares. E aí o Rocha me chamou para ir fazer a polícia. Na geral, eu já cobria a polícia militar. Desde 75, acho que eu cobri polícia militar. Então, pegava muita notícia de polícia pro lado da polícia militar e passava depois pro Rocha. Aí, permaneci, fiquei, eu acho que uns 8 anos para mais dentro da polícia. Eu era muito louca, viu, Marcos? Eu tinha, por exemplo, teve vinda de presidente da República aí, lá eu ia cobrir o presidente da República, tomei cada cotovelada no fim dos caras que estavam em torno dele, porque eu cheguei muito atrevida, eu sempre cheguei muito perto, entendeu? Acho que 15 dias, teve um editorial falando do fechamento do Cidade. Teve o último dia, então, mas antes desse último dia, eu acho que já tinha saído um editorial falando alguma coisa, entendeu? Tanto que você não pensa que assim, fechou a porta, tranca, passa a chave e vamos embora. Não, nós fomos a São Paulo tentar convencer o seu Caldeira para não fechar o jornal, mas ele já não estava interferindo em nada. Tanto que quando nós fomos lá para conversar com ele, ele puxou assim a calça, mostrou assim, que estava, acho que de fralda, sei lá, assim, disse assim: filhos, o que vocês querem que eu faça? Até para fazer xixi eu estou usando a fralda. O seu Frias, quando nós fomos falar com ele virou para nossa cara e disse assim: o que vocês querem que eu faça? Eu tenho não sei quantas galinhas para cuidar. Puta! Aí não prestou, né? Até no centro nós fomos. Vamos ver se podia lá de cima dar algum jeitinho. Né? Centro Espírita, claro. Nós fomos lá para ver, conversar lá com o povo lá do centro para ver se podia dar alguma coisa, mas era só queimando vela. Né? Duas coisas me deixaram tão surpreso, porque eu nunca tinha visto aquilo em nenhum lugar. A primeira coisa era o estado o estado físico do jornal, assim, as dependências do jornal, como eram as mesas, as câmeras, as máquinas de escrever, enfim. Eu nunca tinha entrado na minha vida num lugar tão precário quanto Cidade de Santos. Tinha buraco no chão, o banheiro era uma coisa horrorosa. Só para você ter uma ideia, quando uma visita chegava no jornal, um sujeito semi-analfabeto recebia a visita e mandava o sujeito sentar no banco da Kombi, porque o jornal usava Kombi para fazer a distribuição do jornal. Então as Kombis eram retirados os bancos, retirava os bancos da Kombi para carregar jornal. Então aqueles bancos de Kombi retirados foram colocados na sala de espera do jornal. Então a hora que você chegava no jornal para trabalhar, estava o prefeito sentado no banco da Kombi. Falei, meu Deus do céu, isso aqui é o fim do mundo. Sendo atendido pelo sujeito que não conseguia sequer falar, semi-analfabeto. O sujeito liga para o editor e fala assim: olha, tem 3 guardas aqui querendo falar com o senhor. Aí o editor fala: estou atrapalhado, não vou atender 3 guardas. Manda o Rochinha atender. Guarda é a polícia que faz. Quando os caras apareceram na redação, era o capitão dos portos, o general da praça, o comandante da praça do Exército e o comandante da base aérea. Quando eu cheguei lá, em uma semana eu descobri que não era uma empresa, aquilo lá era uma associação, era assim, uma ação entre amigos. Todo mundo era amigo de todo mundo. Fora do jornal, as pessoas eram amigas. Eu tinha um monte de amigos que trabalhavam no jornal e rapidamente fui integrado naquela comunidade ali, que aquilo era uma comunidade.
Quando o sujeito brigava com a namorada, todo mundo participava. Quando o sujeito se separava, do motorista, o editor, todo mundo sabia e todo mundo dava palpite. Fiquei no Cidade de Santos 1 ano e meio, quase 2, e aí fui transferido para a Folha, fiquei mais um tempo, aí depois vim para a prefeitura. Trabalhar no grupo Folhas era o sonho de todo fotógrafo, porque o grupo Folha tinha câmeras de último tipo. Eu quando cheguei para trabalhar, eles me deram uma F3, que era a máquina top do momento, que tiraram da caixa e me deram. Tirando as prefeituras e as câmaras, que eventualmente a gente era mal recebido, nos outros lugares a gente era super bem recebido. No Porto, no esporte, as pessoas gostavam da cobertura do Cidade de Santos. A minha carteirinha do Cidade de Santos estava lá guardada, e tá aqui, ó. Você imagina, eu tinha 20 e poucos anos, era um moleque, né? A primeira coisa que vem à cabeça é uma saudade muito grande. Uma saudade muito grande. Porque foi lá que eu comecei, foi lá onde eu fiquei até o fechamento do jornal, né? O jornal começou a circular no dia 1º de julho de 67. E ele foi para as bancas pela última vez no dia 15 de setembro de 87, ou seja, 20 anos e 2 meses depois, 3 meses depois. Né? O Blandi, quando ele põe uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Não, mas ele também ensinou muita gente, né? Às vezes, quando o repórter, principalmente o novo repórter, ele chegava com uma matéria que seria boa, era boa, mas ele não estava mal redigida, ele chamava o repórter e falava, senta aí do lado, vamos conversar sobre essa matéria. E fazia matéria. O último dia de Cidade de Santos, eu estava no Canal da Mancha, na casa de uns primos. Quando eu viajei, o Blandi e eu já sabíamos o que estava sendo gestado, né? Aí ele falou, você pode voltar? Eu falei, posso, então volta porque vai acontecer. A redação de luto, né? Porque já estávamos de luto. E aí se tentou fazer o que... para manter o emprego de alguns, pelo menos, né? Se eu não me engano, eram 34 jornalistas, os 3. Não adiantou nada, Essa reunião foi com o Frias? Foi com o seu Caldeira. O seu Caldeira avisou o que ele já tinha falado, falou o que ele já tinha falado. Ele tinha vendido a parte dele da empresa e que o Frias não queria saber de Santos. Não era do Cidade de Santos, de Santos. E como é que você faz? Não faz. Quem é que tinha a faca e o queijo na mão? Seu Frias. E ele usou. Não se importou com os que ficavam sem emprego, não viu o outro lado também, porque ele era um empresário, ele não era um jornalista. O Tadinho, o filho, era jornalista, mas ele não era. E eu gostaria de ter guardado uma reportagem. Eu fui fazer uma matéria na Praia do Perequê. Um barco naufragou e morreram os 4 pescadores. Eu fui falar com a família dos pescadores. Eu nunca mais vou esquecer essa matéria. O título da matéria foi algo parecido com João não volta mais do mar, uma coisa assim.
Então, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa experiência do Cidade de Santos, porque era um jornal, né, concorrente da Tribuna, evidentemente também com seus problemas, suas deficiências, mas era um jornal que recebeu muitos jornalistas muito competentes. Ele teve várias fases, né? E o fato de ser um jornal de oposição, de alguma maneira, ao regime militar também, isso foi, acho que, importante, né? Eu trabalhei em várias áreas lá no Cidade. Uma coisa mais livre, eu lembro que não tinha uma coisa de um horário assim tão... que isso é uma coisa boa do jornalismo, né? Você não tinha hora para sair também, né? Naquela época não tinha internet, né? O telefone era fixo. Então, assim, e a gente saía numa Kombi, às vezes com 3 repórteres, 2 fotógrafos, às vezes fotógrafos com pautas específicas de fotografia, que não eram necessariamente as pautas dos repórteres, e a gente saía, cada um com 2 pautas e tal, esperava o outro terminar, voltava para a redação, e aí você ia pesquisar no arquivo, aí pedia a pasta de recorte de jornal sobre um determinado assunto, né? Aí você ia lá, pesquisava, anotava, aí que você ia escrever na máquina de escrever lauda, errava, jogava fora o papel, enfim. Telefone era mais difícil, né? Você demorava um pouquinho mais, às vezes, mas quando tinha o telefone era tete a tete, né? A maior parte era que hoje a gente tem muito coisa dos repórteres trabalharem muito na redação. Eu acho que o melhor momento do jornal também foi um período curto, também acho que não chegou a um ano, não sei, acho que foi também uns 9 meses, uma coisa assim, foi do Gabriel Tranjan. Aí foi excelente, porque era um cara cabeça, um jornalista muito competente. Ele colocou o Oswaldo e o Ricardo Ricardo Marques, né? Oswaldo Ferreira de Mello e o Ricardo Marques como subeditores. Então o jornal estava mudando, vamos dizer assim, estava sendo um jornal com mais profundidade, com mais seriedade na cobertura. Eu lembro que o Tranjan ele colocava todas as capas do jornal no vidro da sala dele para ver a capa, estudar, analisar no dia seguinte, enfim. Eu e o Fidalgo fomos os primeiros repórteres a chegar no lixão da Ródia. A gente foi no local. A gente não sabia o que era, né? Então parecia uma rocha, né? Estava uma coisa compactada, verde. Depois que a gente ficou sabendo que era um coquetel. Tinha pó da China, hexaclorobenzeno, enfim, acho que eram 5 produtos químicos cancerígenos, mutagênicos, né? Altamente perigosos, né? E a Ródia foi bem sacana nesse aspecto, porque demorou para assumir e também demorou para mesmo com a ação, para tomar as providências de recuperação ambiental. Inovação, juventude e uma aventura, porque o jornal foi uma aventura, ele mesmo foi uma aventura em Santos, né? Então é uma aventura geral, né? Um jornal que vem de fora, que vem com coisas novas e com gente nova. O bairro também não tinha pauta, não tinha que sair com o fotógrafo e o motorista percorrendo a cidade em busca de algumas coisas que dessem notícia e que fossem a voz da população. Eles eram realmente receptivos, eles gostavam do jornal, eles tinham consciência que aquilo que eles fossem dizer ia sair no jornal. Com foto, sem foto, havia a gente era muito bem recebido, realmente, que era a zona noroeste. Então, essa região que estava em implantação era uma região sujeita a enchente. Nossa, ali era uma festa, né? Você tinha todos os problemas que você pudesse imaginar, tinha ali. E ali, quando chovia, era um horror. Eu tenho fotos minhas andando num barco na Avenida Jovino de Mello. Um dos melhores chefes de reportagem foi o Flávio Sinésio Ribas, Gazetinha.
Entendia os repórteres, ele ia lá. 6 horas da tarde, ele pegava o relógio que tinha na parede, tirava o relógio, ia na... Olha, você está em cima da hora, tem que fechar. Ele era animado, ele era uma pessoa muito educada. Eu já conhecia, eu já tinha visto o Caldeira lá pela redação várias vezes. Aliás, você nem precisava saber que ele estava no jornal, bastava você ver o carro que estava lá, porque ele tinha cada carro. Ele se vira de repente, mas assim, sem nada. Você quer saber como é que eu fiquei rico para poder fazer uma viagem como essa? Não, senhor. Foca é aquelas coisas, não tem o que fazer, você manda o primeiro que está na frente, né? Não tem gente, vai ele. O Santos fazia um festival de cinema muito bom. O Parque Balneário ainda existia. E eu fui lá para entrevistar alguém que não, e a pessoa não estava, e ia passar, mas tem a Leila Diniz está lá na praia. Eu disse, bom, tenho que levar alguma coisa, né? Não vou... Aí eu fui entrevistar a Leila Diniz. E ela estava na praia, tomando sol, eu de meia, sapato, bolsa, os óculos, a foto, aí me mandaram a foto, eu tenho essa foto. A Bela e a Fera. Tenho até hoje. Conheça a história do jornal Cidade de Santos, um jornal santista até no nome. Patrocínio Deep Road, Prefeitura Municipal de Santos, Promicult. E o Cidade foi uma coisa maravilhosa, claro, tinha o Blanche, que a gente morria de medo do Blanche, né? Você era novinha ali, o Blanche estava sempre... Mas o Blanche, ao mesmo tempo, ele ensinava muito, ele exigia muito, ele ensinava muito. Tinha aquelas crises dele, né, que você tremia, ser chamada na sala do Blanche era assim, né, era um terror. Ninguém tinha assim, chegou um novo, não sabe nada. Não tinha isso não, era um mau respeito, porque você era novo, porque você precisava aprender, e todo mundo querendo ajudar. Eu acho que isso era o mais bonito. Eles paravam muito na rua para conversar, para dar ideias, isso eu sentia muito. As pessoas comentavam matéria, sabe, vinham perguntar, olha, não tá aí, dá sugestão lá, então isso eram coisas que você percebia que as pessoas gostavam muito de Cidade. Ele chegava nas pessoas, era uma linguagem mais simples, né? Foi um jornal que chegou para ser popular, nunca foi outra coisa, ele queria mesmo isso. Mas ao mesmo tempo tinha gente muito boa que fazia matérias fantásticas, de cultura, sabe? Eu acho que o Cidade, ele dava assim uma visão, ele dava a visão da cidade. Ele mostrava pessoas da cidade, contava as histórias da cidade e ele dava muita importância para o lado social também, que isso era uma coisa que eu gostava muito quando eu lia as matérias, sabe? Era uma coisa assim que você sentia que havia preocupação com as pessoas, com a cidade, então eram matérias bem feitas, aprofundadas, eu gostava muito. Eu me sentia muito bem lá, assim, profissionalmente também por isso, porque... os textos eram muito bons, de pessoas muito boas. Veio uma tristeza muito grande, que é como se encerrasse um ciclo da tua vida, que você teve, para mim, foi o meu início profissional. Então, fechou aquele ciclo dali, né? E você sentiu, porque tinha tanta coisa ali que você viveu. É o que eu te falo, não vou lembrar muitas histórias, matérias, quer dizer, não dá para lembrar mesmo, mas... assim, o clima, o ambiente, a amizade, o acolhimento, tudo isso fica, né? Ficou para a tua história, ficou marcado. Então foi uma coisa muito triste, porque cada vez que você lê uma notícia de jornal que acaba, vem uma tristeza. Mas quando é um jornal que você trabalhou, que você começou a sua carreira, aí é muito mais, né? Eu ganhei meu título de sheik no primeiro dia de aula, que foi Sociologia, com o Claudião. E aí ele dividiu a sala para medir lideranças. Quando terminou o exercício, tinha eu e 6 mulheres. Aí uma delas, a Vinchon, falou, não, aqui você é o único homem no grupo, então você vai ter que ter um título, você vai ser o sheik. Primeiro fui para a Cidade de Santos lá com o Gabriel Tranjan e fiz uma viagem no Besnar para o Sul, uma viagem de pesquisa. Aí voltei, Tranjan deu uma página, assinei José Alberto Pereira. Aí revolta na redação, contratar alguém novo e ninguém sabe quem é. Aí o Tranjan me chamou e disse, esquece seu nome, você é sheik e pronto. E pronto, ficou sheik.
E o Porto era uma visita diária e acabei ficando amigo da tripulação, o comandante Valdir, o imediato Guedes, do Besnard. Fizemos 2 viagens de pesquisa, uma para Tramandaí, no Rio Grande do Sul, onde eu aprendi a vomitar com naturalidade, né? Aí veio a viagem antártica, que era anual. Conversei com o editor, que era o Tranjan, um cara moderno pra cacete, falou, porra, isso é um presente dos céus. Aí o comandante fez o convite, nós demos entrada nos órgãos de Brasília e tal, arrumaram a nossa vaga e a do fotógrafo, né? Mas na véspera da viagem, ali chegando a hora, mudou o editor, o Tranjan pediu para ir embora. E trocaram o editor novo disse que eu não iria, porque Pinguim não lê jornal. Não, eu fui, o editor disse que eu não ia. E aí a primeira matéria foi interessante, que foi a minha demissão no meio do Atlântico. Voltamos de avião, somos de navio, voltamos de avião. E aí cheguei, no dia seguinte, fui me apresentar no jornal e fui comunicado que eu estava demitido. Foi um belo trabalho, mas as fotos o Itamar perdeu. O Itamar fez uns 30 filmes lá. Devia ter fotos belíssimas. E o Itamar era o casamenteiro. A mulher brigou comigo e jogou fora todos os negativos. Falei, não é possível. Bom, a primeira relação minha com a cidade de Santos é como em criança, quando surgiu Cidade de Santos, porque na minha casa sempre se leu jornal, né? Então, meu pai, ele surgiu Cidade de Santos em 67, que foi justamente quando lá em casa também apareceu a televisão, né? Minha mãe comprou televisão. E de 17 de maio de 1968. E ele traz na capa o José Bonifácio, né, que era uma grande figura nacional, né, político nacional, e que era santista, né? As figuras da vida santista, então as figuras, e já faz um link com figurinhas, né? Então a gente comprava o jornal e trazia, tinha algumas figurinhas para recortar e ir colando. A cidade de Santos, que eram personagens santistas que tiveram alguma projeção. Porque era um cargo que existia, que não existe mais, mas que era assim, algumas pessoas eram selecionadas para trabalhar ali, que era ser copydesk. Eu fui copydesk no Cidade de Santos também. Fui repórter e depois fui copydesk, porque eu já era professora de português, eu era formada em letras. Então, assim, aquela experiência, mesmo os colegas jornalistas que participaram, que já trabalhavam no Cidade, aquela experiência foi muito forte na vida dos jornalistas, pessoalmente e profissionalmente. Então, eles comentavam muito isso. A cobertura do incêndio da Vila Socorro, como cada um ficou sabendo, e sem que ninguém convocasse, foi todo mundo para lá. Foi todo mundo para a redação. Então, isso é importante, porque é aquele momento que você sente, que não importa se você está de plantão, se você está de folga, você quer estar lá junto, porque aquilo é importante. E o Cidade, quando ele, a última edição, que foi essa daqui, ele saiu comunicado no dia 15 de setembro de 87, e saiu comunicado. Com a edição de hoje, Cidade de Santos interrompe sua circulação. Os nossos assinantes recebem com este exemplar uma carta pessoal sobre o ressarcimento do valor do saldo de sua assinatura. Cidade de Santos agradece aos seus leitores e anunciantes a atenção que sempre lhe foi dispensada. Aos nossos funcionários, o nosso agradecimento e a certeza de que todos os seus direitos trabalhistas serão inteiramente atendidos. A direção. Mas, assim, isso foi um momento muito triste. Foi assim, havia um sentimento de luto, sabe? E o Cidade de Santos tinha uma coisa. Havia uma competição, né, entre Cidade de Santos e a Tribuna. Então, o Cidade, eles encontravam isso no Cidade, o pessoal do Porto. Então, eles usavam assim, faziam assim, dobravam assim, e
colocavam no bolso da calça de trás, sabe? Assim, o trabalhador que ia com calça que tinha bolso. Era uma loucura. Aquilo ali, e se era verão, junto à loucura dos repórteres, eram todos jovens, né? Os cupins. O prédio era antigo e tinha aqueles janelões. Aquilo entrava por onde tinha espaço, ele entrava. E o Bland, né, apertando. Ai, meu Deus. Era aquela bronca, entendeu? Ele reunia o pessoal, falava. Aí a pessoa ficava toda assim, buchinho. Aí descia tudo de novo. O Bland era ótimo. O Bland, um cara sensacional. E um cara corajoso. Um humor assim meio negro, mas ele é ótimo. Temperamental. Aí cobri geral à noite. Foi assim, não foi fácil. Eu trabalhava de manhã, à tarde no IBC e à noite no jornal, às vezes até 2 horas, exagero, até meia-noite, meia-noite e meia, entende? As mesas eram blocos de 4, né? Tinha um lugar vago perto do Roberto, de Variedades, Roberto Pérez, e ele era muito meu amigo. E eu ficava lá e ele disse, dá uma olhadinha nisso. Eu dava uma copinha de escada e tal. Aí eu não sei se alguém saiu de Variedades e tal, o Roberto chamou para trabalhar com ele. Aí eu trabalhei muitos anos em Variedades. No fim, era até subeditora. Olha, eu trabalhei no Cidade 18 anos. Mas era legal. Era assim... Era bem no espírito do pessoal que trabalhava na cidade. Porque eram todos jovens. Eu era uma das mais velhas. Pois as mesas, como eu falei, eram 4. Formavam blocos de 4. E quando posso dizer... E quando a turma ficava muito entrosada, muito barulhenta, aí o Bland simplesmente mudava a disposição se você sentava lá como se fosse escola. Se o teu bloco era na frente, ele mudava. Às vezes aqui, sei lá, alguém não ia ali e para quebrar aquela. Não adiantava porque era do mesmo jeito. Porque sabe o que? A gente veio da faculdade e lá a gente já era amigos. E com isso, foi para o jornal. Aquela amizade continuou. E eram os amigos que a gente tinha praticamente. Entende? Tinha os amigos paralelos, mas a gente vivia junto. Então continuava para tomar cerveja. A gente ia muito também. Era uma loucura. Antigamente ali o que chamava hoje boca e boca de fumo, né? Na época da faculdade do jornal, não. Era tipo daqueles barzinhos com boate e tal. A gente ia muito. Então era uma vida, nós éramos dois. Eu tenho muitas saudades daquele período. Foi um jornal fantástico. Eu acho que também coincidiu com a idade que eu estava, que eu era bem jovem. E meus amigos, as amizades que eu fiz, tenho os amigos que permanecem até hoje, depois de todo esse tempo. E o trabalho, a gente tinha muito amor ao que a gente fazia, a gente era apaixonado, a gente vibrava, não tinha tempo ruim, a gente queria trabalhar, era uma época de um jornalismo romântico, eu diria. É engraçado que esse jornal ficou na memória da população, não da população jovem que nasceu depois, que não conheceu, mas quando eu falo, o pessoal mais velho, que eu falo que eu trabalhei lá, todo mundo, nossa, tal cidade de Santos, ficou na memória da população de Santos. Era um jornal que vivia sempre com visitas lá, o tempo todo eram políticos, eram líderes comunitários, eram pessoas, sabe, assim, da sociedade, da população. Era um jornal muito, muito frequentado. Quando tu é garota, você dá risada de tudo, né? Qualquer coisa a gente ria muito lá, de qualquer coisa, por isso que era gostoso também trabalhar. A gente tinha uma sintonia, assim, sabe, uma cumplicidade.
e a gente ria muito. Tinha jornalista que foi cobrir um evento no quartel daqui do Exército. Aí ela viu o general BDA, general de brigada, né? Ela pegou, fez na matéria, depois da banda, general da banda, e saiu lá, general da banda. Aí passou pela revisora. A revisora comeu bola também, deixou o general da banda. No dia seguinte, aí saiu publicado, o general da banda em plena ditadura. Em plena ditadura, chama o comandante do Exército, aqui da região toda, de general da banda. Aí os caras foram com tudo, né? A gente assim, só ouviu as botinhas chegando, e a gente, ferrou. Olha, o Cidade, para mim, ele, como falei, ele forjou minha personalidade, assim, em relação, e minha visão de mundo. Porque eu já tinha vindo de uma origem humilde, mas nunca passei necessidade. Eu paguei minha faculdade, trabalhei para pagar a faculdade. A gente morava num bairro simples, tal, mas nunca passei necessidade. Agora, eu vi muita miséria, eu vi muita coisa, e aquilo foi dando uma clareza do mundo para mim, sabe? Uma consciência social e uma consciência de justiça social que nunca mais me abandonou. Comecei no diário, o jornal Diário, no início da década de 60. Depois, mais tarde, é que eu passei a escrever, a fazer pesquisas históricas e saía publicado no Cidade de Santos. Aí eu passei a colaborar na cidade fazendo essas pesquisas históricas. O jornal Cidade de Santos renovou, porque foi o primeiro jornal que foi impresso em offset. Já não usava mais linotype, essa coisa não usava mais. Offset e também o colorido em cores. Então já foi uma grande novidade, uma grande mudança para a imprensa santista, né? E quando o Cidade de Santos abriu, acho que foi 67, por aí, abriu, o diário estava fechando, né? No Cidade de Santos começou a entrar mais o pessoal formado em faculdade, né? E eu era daquela turma antiga que não tinha faculdade, né? Do Teles, Sérgio Salles, esse pessoal todo do sindicato, né? Então, nessa convivência ali, já perto do Carnaval, eu comecei a colaborar. O arquivo daqui não tinha coisa de Carnaval, e eu já tinha arquivo com fotografia. Comecei a trabalhar fazendo matérias de Carnaval. Participava da redação, recebi Jamelão, Germano Matias, Messi Brandão, recebi muitos artistas lá fotografando, né? Aí já entrava nessa parte do samba, né? Inclusive foi esse aqui. Eu ainda tenho um modelo aqui do Cidade de Santos, também foi o primeiro jornal que passou a condecorar os foliões. Não só as entidades carnavalescas, como as escolas de samba e os próprios foliões e sambistas com esse prêmio. O barzinho ali do lado, então, tomar um cafezinho, estava lá no EMI, tava com essa repórter aí e tal. E eu já estava na faculdade, eu já de olho e tal. Aí eu fui para a cidade e aí rolou. Eu conheci lá. Mas ele diz que a gente já se conhecia de teatro, porque eu já fazia teatro há muito tempo, né? Fazia teatro desde... A gente se conhecia porque muitos grupos e tal, mas não tínhamos amizade ainda. Mas depois eu sabia que ela era repórter, que eu via sempre aí cobrindo aí os shows, as peças, essa coisa toda. Aí, na redação lá, não queria nada, aí era... Não queria nada e tal. E foi interessante que na redação tudo se sabia. E aí as apostas, quanto tempo vão ficar? O Bland foi um deles. Né? Então, quanto tempo vai ficar? Quanto tempo? Então, foi interessante isso. Eu lembro que foi o Bland que falou que se a gente ficasse 9 meses, se aquele casamento durasse 9 meses, ele me dava um aumento.
Porque o Heraldo, nós éramos pessoas totalmente... Não vai dar certo. Não é uma pessoa assim, vai ser assada, entendeu? Aquelas coisas todas. E no fim a gente ganhou todas as apostas, ganhamos tapete de um, tapete de outro, para montar a casa, você imagina. Isso, Uma TV lá do... Tudo, tapete, cada setor. E foi assim. Mas aí aconteceu. E são mais de 40 e tantos anos. Não é uma sensação de saudade, é uma sensação agradável, que foi por onde eu comecei minha vida profissional. Eu fiquei uma semana, mais ou menos, estagiário, nem uma semana, acho que uns 2, 3 dias. Aí o Bland me colocou, você vai ser correspondente do Porto. Eu falei, o que é isso? E mais, você vai ter uma coluna. Ter uma coluna. Eu tinha 22 anos. E o Caldeira meio que tinha um capricho. O Caldeira não cuidava dessa área de jornalismo dentro da Folha. Mas ele, por capricho, ele quis fazer um jornal em Santos, na cidade de origem dele. Mas muito interessante, muito bom que tenha sido assim, porque ele trouxe várias coisas diferentes para o jornalismo santista da época. Né? Tinha bastante gente nesse período, nesse miolo, assim, entre 10 da manhã e 2 horas da tarde, era muita gente. E eu, como a gente não tinha muito horário, eu devia sair às 2 horas da tarde, digamos, não lembro mais qual era o meu horário. Mas sempre ficava, a matéria pedia, você ficava. Eu ficava até a hora que se sentisse satisfeito com a matéria. Eu tinha uma espécie de corredor assim, as mesas de um lado, mesas de outro, um corredor aqui de entrada, bem, um corredor polonês mesmo, que passava tudo que era autoridade, tudo que é visitante, todo mundo que vinha ao jornal visitar, e o jornal era muito procurado por causa da cobertura política, que era muito, muito presente, muito ativa. Aquele ali era um corredor, você estava trabalhando, estava passando pessoas, o Maluf, de não sei quem, da área de cultura, José Wilker, que vinha visitar a cidade, fazer uma peça, passava lá para ir conversar com Roberto Pérez. Depois de ter passado pela experiência Caldeira, pela aquela pantomima toda que foi aquela esquizofrenia editorial que foi a presença do Caldeira, após um período de combatividade contra a presença dos prefeitos nomeados, não tinha mais sentido reeditar aquela coisa, não perdeu o sentido, entendeu? E as exigências do público consumidor de jornais já eram outras, né? O país era outro, Fórmula Bland era a mesma, o Bland ele não voltou renovado, ele voltou o mesmo Bland, né? Tanto que ele, e talvez até um pouco pior, porque ele me encomendou exatamente aquilo que ele te disse para mim, que definiu aquilo. Deixa que as jogadas eu faço, eu não estava mais em época de jogadas, entendeu? Conheça a história do jornal Cidade de Santos, um jornal santista até no nome. Patrocínio Deep Road, Prefeitura Municipal de Santos, Promicult. Mas o Cidade era bem respeitado. E muitas matérias de bairros, eu também, assim, quando não estava no esporte, era plantão e tal, aí ia lá para Morro, Zona Noroeste, né? O começo de algumas favelas ainda na Zona Noroeste, entendeu? Ia lá fazer essa cobertura. Era muito bem recebido. O jornal tinha uma relação assim, bem próxima com os presidentes das SMs, Sociedades de Melhoramento de Bairros. Mas é de periferia mesmo, era um jornal de praia. Era um jornal de periferia, pegando realmente o povão, né? E eu lembro do Lobo, JC Lobo, que ele fantasiava lá de super-homem. E ele comparecia lá na festa da redação de super-homem, entendeu? Mas era um ambiente muito aconchegante, assim, né? Pessoal muito amigo, né? Muito, entendeu? A equipe muito bem entrosada, né? Entendeu? Eu lembro, eu me sinto orgulhoso até hoje, porque eu participei, né? Na época eu estava na editoria do Cidade, do jogo de despedida do Pelé, na Vila Belmiro, acho que foi em outubro de 73, né?
A questão da autonomia foi realmente, o papel da cidade foi decisivo e marcante, o restabelecimento da autonomia. Aprendi muito, né? Graças a Deus eu passei lá por vários setores, né? Eu só não passei, acho que pela área política, só a política eu fui fazer na tribuna. Mas, assim, eu passei, né, com a cidade de Santos, eu tive a oportunidade de chegar mais perto, né, dos problemas da comunidade, né? Principalmente das mais necessitadas. Eu vi surgimento de favela em Santos, né? A gente aprende muito, né? O sofrimento daquelas pessoas, né? Então, tudo isso, o Cidade marcou para mim, entendeu? Uma vez, eu estava lá escrevendo meus textos, tal, no fim de tarde, aí, de repente, entra o Paulo Maluf, aí, de repente, o Gabriel abre a porta e ele me chama. Vem aqui, faz aí, para ver se sai o doutor Paulo para fazer uma matéria para amanhã. Comecei aquele começo normal, burocrático, né, que você está fazendo aqui, blá, 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 blá. Aí, cara, eu não resisti. Aí eu olhei para a cara do Maluf e falei assim, o que o senhor acha do seu nome ter virado um termo que significa corrupção no governo? Meu, ele parou, olhou para mim assim, ficou um tempo parado, aí ele levantou, gritando, sabe? Isso não pode, você sair da sala, isso não pode me perguntar isso, aí, essa matéria não vai sair. Amanhã eu vou falar com o Caldeira, que era um dos donos do jornal, né? Aí eu olhei para o Gabriel e falei, e aí? Ele falou assim, vai lá, escreve sua matéria. Tá bom. Saiu, claro, inteirinha, com tudo. O Gabriel não mexeu em nada. Resultado, o Gabriel no dia seguinte foi chamado pelo Caldeira lá, em São Paulo, Cuba, que era para dar bronca legal, eles mandavam subir, né, para a sede da Folha em São Paulo. O Gabriel levou uma puta bronca, mas continuou, e a gente deu risada pra caramba, porque a matéria saiu inteirinha, né. Você vê como o Gabriel era louco? Quando ele resolveu sair da cidade, porque parece que ele recebeu um convite da editora Globo para ser diretor editorial. Aí, olha a ideia dele, cara. Eu era um repórter, o Oswaldo também. O Oswaldo é um cara mais respeitado, eu era meio porra louca. O Oswaldo não, o Oswaldo era respeitado. Cara. Ele ia sair e fala assim, eu vou botar vocês dois no meu lugar. Eu falei, você é louco, meu? Como assim? Como assim ser editor de cidade, tem que falar com o Frias, com o Caldeira, ir lá para a Folha, ficar prestando conta, falar com o político, falar com o prefeito? Não está assim, não. No fim, ele estava quase nos convencendo, eu e o Oswaldo, mas ele falava assim, não, vocês dois vão se equilibrar e vão dar conta do recado. Mas aí, antes que isso acontecesse, o Caldeira entrou na jogada e botou o Bland, porque ele tinha questões políticas em Santos, e o Bland era o cara de confiança dele, entendeu? Eu tinha orientação na faculdade, o Dirceu, né, o Dirceu Fernandes Lopes, Dirceu Borboleta, né, que a gente chamava ele na época, lembra, por causa da novela? O Dirceu sempre dizia que a gente não deveria se apegar às redações. Ele defendia isso, assim, mas eu acho que assim, todo mundo que trabalhou no Cidade se apegou àquela redação. Mesmo pedindo para sair depois, mesmo, né, mudando. Mas eu acho que dificilmente as pessoas encontraram outra redação como aquela, né? Eu acho que assim, tinha uma coisa fraterna, uma coisa de amizade assim. Isso é o que me vem primeiro na cabeça. A escola de jornalismo, né, porque a gente trabalhava contra todas, contra muitas dificuldades, né? Mas essa questão da amizade era algo muito forte na cidade. Eu sinto falta disso até hoje. Isso. O que me chamou a atenção foi assim, era um ambiente alegre, era um lugar meio, não era um lugar bonito, mas era uma redação interessante, porque para mim, que eu nunca tinha trabalhado numa redação, né, era uma redação grande, né, para minha ideia de redação era uma redação grande, mas as pessoas conversavam muito, era divertido e eu acho que eu fui muito bem recebida, né. Então a gente lá começava fazendo aquele colunão, né? Aquelas notinhas horrorosas, aquelas coisas assim. Mas foi o que eu te falei, se a gente tinha alguma dúvida, qualquer um que estivesse do teu lado, você podia falar, olha, e aí, tá bom? Tá? A pessoa te orientava, né? Então, eu achei que eu fui muito bem recebida. Eu trabalhei na Geral, eu fazia Geral primeiro, né?
E depois eu acabei indo para a equipe de esporte. Eu fiquei bastante tempo na equipe do Antônio Carlos. Então, e naquela época foi uma época muito boa da Cidade de Santos no esporte. Nós tínhamos um caderno de esporte que era publicado toda segunda-feira e era um caderno muito legal, né? E assim, a tribuna, ela não tinha esse hábito de fazer cobertura em todos os locais, porque as pessoas levavam resultado, levavam tudo para ela. Já o Cidade não. Então a gente ia e isso era muito bom para a gente. Então assim, eu aprendi muito também no esporte, fiquei muito tempo no esporte. E o nosso caderno era muito lindo, era muito bem feito. Eu lembro que naquela época tinha esse lance, né? Você ficava olhando os cadernos da Folha, sabe, de segunda-feira, caderno de esporte, você ficava comparando e tal. O nosso era muito legal, porque foi uma época também assim que a gente teve uma certa liberdade na questão da diagramação, então fazia umas diagramações mais legais, entendeu? Não era aquela rotina. Eu continuei até 86, mas você não tinha mais aquele Cidade de Santos, sei lá, unido, forte. As pessoas começaram a se tocar que o jornal, de alguma forma, estava perdendo espaço. Entendeu? Nossa, é uma emoção muito grande. É algo que toca muito fundo. É incrível, é incrível. Porque foi ali que eu acho que nasceu a Rosângela mesmo. Depois, porque eu aprendi, não foi na faculdade, eu aprendi foi no jornal, no dia a dia. Foi tudo. Você levou mais a... Foi tudo. Foi tudo. Ali eu aprendi a ser jornalista. Ali eu aprendi como se faz um jornal. O que é ser um jornalista? A responsabilidade de transmitir uma informação. Eu aprendi tudo ali. Foi a minha escola. Não posso... A faculdade ajudou? Óbvio que ajudou. Óbvio que ajudou. Mas foi ali que eu aprendi. Aprendi a ser gente. Aprendi a ver a cidade, as informações, as notícias com um outro olhar. É um outro olhar que eu nunca mais perdi. É olhar os dois lados, os três lados, os quatro lados de uma informação. Ela não tem só um lado, nem só o seu verso. Ela tem o outro que está relacionado a essa informação, o outro que recebe um impacto disso. Então é muito mais abrangente, não são só os dois lados, são vários lados. Eu aprendi e isso é para a vida toda. Eu não estudo só um lado, eu tento ver os outros lados também. Né? Mas não dá para voltar a ser o que era antes. Né? Não dá para ser. A gente tem que... a mudança foi muito grande. Né? Você perceber a responsabilidade que você tem ao cavar uma informação, ao conversar com um entrevistado, ao relatar isso numa matéria, tem os leitores. É uma responsabilidade muito grande. Mexer com a cabeça deles, direcionar o pensamento deles, isso é muito perigoso. A gente vê isso hoje, né? A gente vê isso hoje. Viramos todos órfãos do Cidade de Santos, né? De repente, aquele veículo que a gente tanto gostava, que a gente, para o qual a gente trabalhava e com toda a energia possível, né? Imagina, todo mundo jovem ali, né? Todo mundo querendo dar o sangue para fazer as coisas. De repente fecha, viramos órfãos mesmo, né? Viramos órfãos. E a gente sentia muito respeito das pessoas, principalmente na área portuária, na área mais simples, mais do Cidade do que da Tribuna. Tinha uma recepção boa, de modo geral, muito boa também. As pessoas, nós nunca tivemos medo
de ir, na verdade, numa periferia, numa favela, bem já. Sempre uma boa recepção. Era um ambiente caótico, como eu acho que deve ser uma redação jornalística também, com muita brincadeira, tinha os murais onde as pessoas faziam charge, o Seri, que hoje é um jornalista, né, já é maduro, com 50 e poucos anos, era um garoto lá. Ele era um dos que fazia o desenho e colocava na parede também, assim, colocando. Então, aquele estilo de texto, aquele estilo de produção é importante para ter o texto em si, né? Se você tem uma dúvida, conversa com um colega, você chama ali também, o telefone tocando, pessoas chegando também, aquela é a realidade, é a vida também do jornalismo. Já não era aquela coisa do escritor, você isolado num lugar, querendo receber, não. Desse tipo de redação fervente, principalmente à tarde, né? À tardinha, 4, 5, 6 horas da tarde era o auge, né? O jornal tinha que fechar 7, 8 horas da noite, tinha que estar fechado também. Tinha um pessoal que entrava à noite, que cobria, até uns brincavam, cobria as festinhas do Rotary, os eventos, também tinha também. Sexta-feira era o dia mais quente, que era o tal do pescoção, né? Ele tinha que adiantar as matérias para sábado ou para domingo também. Aí sexta-feira é que estava toda a redação cheia também. Então esse tipo de saudade que a gente hoje não vê. Eu não vejo, já fui em redações há pouco tempo também, você não vê, é mais, talvez, não sei se por causa do computador, não sei se eu sou meio saudosista, e essa geração hoje é meio com fone de ouvido, já cada um na sua, também não tem essa interação, já não atende mais telefone, né? Então toda essa tradição jornalística, e não é o Cidade de Santos, eu acho que é no mundo inteiro, e eu trabalhava já num banco, já a nossa Caixa, aquela antiga nossa Caixa, era concursado também, mas sempre, nunca esqueci o jornalismo, sempre queria também estar no jornalismo também. E eu fiquei muito feliz, né, de ter ido. Então, fiquei um mês como estagiário, formado, né, já. E aí, no final desse mês, o editor Bland, né, me chamou, quero. Aí voltei para o banco no dia seguinte, fui falar com a gerente. Aí ela falou, também quero falar com você. Chegou tem um cargo novo aí para você ganhar mais. Então, a gente quer tirar uma promoção. Aí eu falei para ela, não, eu queria pedir para sair. Quer dizer, então eu falei, não quero esse meu futuro. Aí a partir daí ficamos contratados também. Eu fiquei até 87, um mês antes do jornal fechar. Saí primeiro, 2 de agosto, o jornal fechou 15 de setembro de 87 também. Faz falta. Isso era o Cidade de Santos. Era uma coisa que era marca registrada, fosse o que fosse. A pessoa estava com problema, estava descontente, estava sendo sacaneada pelo governo, por quem fosse. Você ia, jornalistas, não eu que não saía para a rua, que eu sempre vivia escondido, mas o pessoal que ia para a rua, o que mais escutava, e passou a escutar muito mais depois, chama o Cidade, faz falta. Só que no primeiro dia veio aquela maçaroca de jornal, mas realmente foi um espanto na cidade. Eu me lembro que o pessoal queria comprar o número 1 para guardar e não tinha. Tem para vender na internet, caro. Veio o segundo número, que aí, normal, era o jornal normal, todo mundo, mais um. Era uma convivência. E um monte de gente da faculdade, novos, jornalistas novos, alunos, pessoal ainda estudava, foram trabalhar. A redação era uma delícia, porque estava cheio de gente nova, cheio de ideias, com disposição. Tanto é que o pessoal dizia que, olha, não precisa ter viatura, que o cara vai de bicicleta, vai a pé, mas vai. O ambiente no jornal, não interessava se o prédio era velho, não interessava nada. Depois eles expandiram, e aquele ambiente, era espetacular. Um domingo de manhã, né? Um domingo de manhã, pouca gente na redação, uma colega nossa, jornalista, novinha, mocinha, ingênua, foi fazer uma cobertura, imagina, de um evento militar, não lembro qual era. Entregaram, né, sempre entregam aquele release direitinho, tal, não sei o quê. Não sei se você conhece essa história, tal, fulano de tal, comandante, não sei o quê, tal. General de BDA, que é general de brigada, a abreviatura militar, de brigada, tal. Ela estava lá preenchendo, passando aquilo a limpo, e na redação, o que é general BDA? Não sei quem foi, honestamente não lembro quem foi. General da banda. Aí a menina, não fui.
A menina tranquilamente tacou lá o general da banda. A sorte de todos nós, quem estava, quem não estava, é porque esse general, ele era novo, carioca, tinha vindo há pouco tempo. A mulher dele era muito bonita, uma senhora, mas assim, espírito carioca, da gozação. E ela salvou todo mundo, porque diz que quando leram que ele leu, ou ligaram para ele, né, porque tinha informação por tudo quanto era lado, o general da banda, a mulher diz que ria, que aí ele teve que rir também, porque acharam a maior graça. E aquilo passou a ser uma piada. Mas quando você quiser mais assunto do Cidade, mais 2 horas é tranquilo. Como é? Ah, aqui nada, aqui trajetória nada, eu não saí do lugar. A redação. Uma redação maluca. Eu nunca tinha trabalhado de jornal, né? Máquina de escrever, cara. Um monte de máquina de escrever, aquele monte de gente escrevendo. Porque assim, eu trabalhava em lugares pequenos, né? Trabalhei em iniciativa privada, mas com 5, 6, 8 pessoas. Pode chegar numa redação com 20 pessoas, uma chefia específica, cada um com um setor, tinha chefe de fotografia, chefe de redação. É diferente para quem vem da iniciativa privada, mas é um negócio saudoso, assim, bem saudoso. O primeiro impacto é caótico mesmo, porque você, principalmente naquela época, eu trabalhei em outras redações depois, que aí você já tem um negócio mais suave, que é você entrar na era digital, mas você estava na fase da Idade da Pedra, né, na verdade, cara, porque aquele monte de gente... Hoje dava a impressão que ninguém sabia o que fazer, porque você via um tumulto, mas era um negócio que depois você entendia como é que funcionava, que um dependia do outro, que um gerava informação, o outro gerava o cara que diagramava a página, o cara da fotografia. Então, assim, era um conjunto, e depois no final você entendia que o conjunto fazia o produto, né, cara? Mas o impacto inicial realmente era uma torre de Babel aquilo, cara, mas era bem legal, bem legal. Então, acho que ali aprendi o que era jornalismo. E fazer jornalismo hoje é diferente, né, cara? Então, assim, lá era muito raiz o negócio. Então, eu acho que o que a gente aprendeu lá atrás traz um pouco de... Um pouco não, acho que traz bastante jeito de você se virar em algumas coisas que hoje você não se viraria normal. Que acho que quem aprende redação hoje não tem o mesmo insight de quem tinha redação antigamente. Mas a dificuldade era assim, que o Cidade meio que dependia das próprias pernas para sobreviver, né? Então, assim, tinha época lá que não tinha filme. Você tem que sair com o filme que tem. Então, a gente usava um filme de 35mm, de 36 fotos, para assim, esse filme é para durar 3 dias. A deixa da redação era essa, cara, é uma em pé e uma deitada. Então você tinha que chegar no evento, aonde for, uma em pé, uma deitada, corre para o laboratório, corta o filme, faz a ponta, põe de novo e usa o filme de novo. Então, e aí hoje na era digital você vê o jornalismo, o cara sentar o dedo com 200 fotos da mesma posição para escolher a melhor. Lá você tinha que fazer uma boa e uma boa. É um negócio mínimo, mas, cara, a gente fazia barulho, fazia bastante barulho. Era bem legal, cara, muito legal. Eu tenho saudade da Cidade. Deixou saudade. Corta que eu não vou chorar, não. Primeira coisa na minha cabeça, cara, é uma redação de jornal que nunca mais vai existir em qualquer lugar do mundo, bicho. Para mim, a melhor redação que eu trabalho até hoje é como jornal, né? Como escola, porque ali vinham as grandes cabeças do jornalismo santista, surgiram ali, né, cara? Eu sempre tive vontade de trabalhar lá desde o começo. Nossa, eu passava lá, cara, eu tentava entrar de qualquer maneira, subir aquelas escadas velhas lá, aquele elevador de ferro, aquelas portas sanfonadas, e aí ficava lá na portaria, aquele sofá de banco de Kombi, esperando para ser atendido, né, meu? E uma vez me atenderam, 5 horinhas por dia, né, fazendo charge, ilustração. Então eu entrava lá tipo meio-dia ou 2 da tarde, dependendo do dia. Aí tinha os plantões,
né? Ficava lá durante 5 horas e tal. Tinha os plantões sábado e domingo, que eu achava um tesão fazer, porque, cara, eu me sentia jornalista, né, cara? Então eu não via o tempo passar. Olha que o jornal Cidade de Santos não era assim uma coisa fechada, muito intelectual, ao contrário. Ele era tido como o jornal que ia dobrado no bolso do trabalhador portuário, né? Old fashion, né? Do jornalismo. Como é que você conseguia trabalhar nessa bagulha? Entrava no ritmo, velho. Eu sou totalmente antitabagista, mas na época eu fumava. Então a minha prancheta, né, tinha um adesivo feito daquela capinha de fósforo, né? Só para imitar os americanos acendendo cigarro e tal, pá. E era uma fumaceira, era uma operação comboio dentro da redação, cara. Era aquela nuvem assim, fios e fios de telefone, né, se cruzando no meio da redação, o pessoal correndo para lá e para cá, barulho de máquina de escrever, que ninguém hoje em dia sabe o que é nem máquina de escrever, né? Então o Cidade nunca foi bem visto economicamente pela empresa Folha da Manhã, né? Porque o Cidade de Santos tinha um dono, era mais ou menos um apêndice ali dentro daquela sociedade. Aquele apêndice foi extirpado, né, com a morte do Carlos Caldeira, não tinha razão de ser, né? Analisando friamente. Romanticamente, lógico, se falasse para mim agora, Siri, Cidade de Santos vai voltar amanhã, eu estaria na porta agora. Aqui, ó, Cidade de Santos, São Paulo, 15 de setembro de 1987, em mãos. Em virtude do encerramento do jornal Cidade de Santos, ocorrido em 15 de setembro de 87, vimos a presença de Vossa Senhoria dar-lhe conhecimento de que a partir da mesma data fica rescindindo seu contrato de trabalho. Damo-lhes conhecimento, outro sim, de que Vossa Senhoria fica liberado do cumprimento de aviso prévio, mesmo porque o jornal estava fechado, fecharam as portas, não tinha nem como pagar aviso prévio, né? De forma indenizada na forma da lei, empresa Folha da Manhã, e aqui é a cartinha de despedida do jornal Cidade de Santos. A minha ideia como carreira era trabalhar num jornalão, né? Na época, início de carreira, eu queria E o Cidade, além de ser um jornalão, né? Pro meu conceito da época, né? Porque era da Folha de São Paulo, era um jornal combativo, sabe? Era um jornal que eu não queria uma chefia falando para mim, não, tu vai ter que escrever a favor. E eu lembro das pautas que me davam, de sempre batiam com as minhas tendências políticas. E eu passei para que chamavam de copidescagem. Eu não sei como é que é hoje, como é que chama esse setor. Nem tem mais, né? Copidescagem. Eu fiquei um bom tempo na copidescagem, me adaptei. No começo era estranho, né? Porque ficava parada dentro do jornal e eu era ativa de ir para a rua, de fazer reportagem. Mas aí foi dando certo, foi bem legal também, sabe? Né? Que é a revisão do texto dos jornalistas. Então era assim, era muito legal, muito legal. Porque todo mundo falava alto, eu falo até hoje pelos cotovelos, todo mundo era assim, todo mundo falava alto, todo mundo brincava, todo mundo fazia brincadeiras um com o outro, todo mundo fumava. A redação era uma fumaceira danada. Aí uma época eu saí do Cidade e fui trabalhei num outro jornal, em que pessoalmente para mim foi um terror, porque eu ficava o tempo todo ouvindo assim, Sônia, pode falar um pouco mais baixo? Ninguém conversava, os setores eram separados e as pessoas não se misturavam, e não é porque não gostavam mais, é porque era um clima, não sei, horroroso, quieto demais. Então, ainda bem que depois eu saí desse jornal, foi quando eu voltei para a Cidade, porque profissionalmente, tudo bem, eu acho que ele dirigiu muito bem o Cidade, né? Mas o problema eram as minhas diferenças com o Bland, né? Eu brigava muito com o Bland e o Bland brigava muito comigo, né? Era mandão e eu não gosto de ser mandada. Então, assim, a gente brigava muito, mas a impressão que eu tenho até hoje é de uma chefia enérgica. O Cidade foi uma escola maravilhosa para mim, viu, Marco? Foi, assim... Foi uma escola maravilhosa mesmo. As lembranças que eu tenho
assim, óbvio que eu, né, tive discussões lá, coisas que eu não gostava, tal, mas o geralzão foi maravilhoso, Cidade, foi uma escola mesmo. Acho que foi numa terça-feira, comecei numa segunda, na terça-feira me deram 2 pautas. Uma para ver algum problema em Vicente de Carvalho, e dali já seguia para a casa do Jânio Quadros, em Guarujá, acho que é Jardim Acapulco, né? E aí eu fotografei, calhou de acabar o meu filme quando acabou a reunião. Eu tirei o filme e tinha um toquinho de filme, aqueles velhos toquinhos do Cidade de Santos. Falei, bom, para não ficar com a câmera sem filme, eu vou colocar esse toquinho, né? Aí o Jânio veio com 2 copos de pinga e eu ali, né? Quando finalmente o Jânio trouxe o copo, eu fiz o clique. No que eu fiz o clique, ele voou na minha jugular. Literalmente. Enlouquecido, ensandecido, o senhor estava me espreitando. A gente não tinha crédito nas fotos, quando já era obrigatório e tudo mais. A gente não tinha equipamento. Não tinha câmera para todos. Tinha que esperar o fotógrafo. Eu entrava 1h, eu tinha que esperar o fotógrafo que entrou 7, 8 da manhã, encerrar a jornada dele para pegar o equipamento dele e trabalhar. E tudo muito precário. Você não tinha uma teleobjetiva, se precisasse. Enfim, nós éramos literalmente o primo pobre da Folha, e eu tenho uma outra percepção. Eu acho que o Frias não quis dar nenhum presente para o amigo, não. Acho que ele teve que engolir o querer do Caldeira de ter um jornal dele aqui na região dele. Eu entendo assim, e eu percebia isso, até que no primeiro momento, quando a Folha pôde fechar aqui, ela foi lá e fechou. Olha, não foi só a foto em si, foi todo o evento. Que foi a Vila Socó. Eu fui o primeiro fotógrafo a chegar. Eu cheguei na Vila Socó 00:30. Não, ainda pegava fogo, ninguém atinava para as proporções, né? Eu também, mas estava de noite. Eu não tinha a visão das proporções daquilo. Quando começou a clarear o dia, aí a coisa foi ficando feia. Foi ficando muito feia. Eu acho que o material que eu fiz ali foi o que mais impactou. Você falou de dinheiro. Atualmente, o nosso dinheiro está desse jeito, né? Atualmente é. Conheça a história do jornal Cidade de Santos, um jornal santista até no nome. Patrocínio Deep Road, Prefeitura Municipal de Santos, Promicult.